Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre acento indicador de crase, esse fenômeno da língua que gera tantos problemas na hora de a gente escrever e para o qual a gente precisa de uma atenção especial. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve no nosso canal, liga a campainha para você receber sempre as atualizações que forem acontecendo por aqui. Pessoal, a primeira coisa então que a gente precisa considerar é que crase significa junção, fusão. É a junção de uma preposição a demandada por um verbo ou por um nome que se conectará a algum outro elemento, tipo o artigo definido, pronome relativo, pronome demonstrativo. A gente conhecerá essas ocorrências aqui hoje. Então, entender a lógica geral que está por trás desse emprego é condição necessária para a gente parar de errar crase na hora de escrever redação. Vamos ao primeiro exemplo. Se eu disser assim, fui à farmácia. Por que aqui há crase? Porque reparem, de um lado há o verbo ir e quem vai a algum lugar. Perceba como o verbo demanda a presença de uma preposição a. Do lado de lá a gente tem farmácia, que é um substantivo feminino para o qual a gente pode colocar o artigo a. Então, juntando aí preposição a, que é do verbo, com o artigo a, que é do substantivo feminino, essa fusão da preposição e do artigo significa acento grave, ou seja, este acento indicador de crase. Crase sendo fusão, este acento indica que houve aí a fusão, a junção do a preposição com o artigo. Este é o mecanismo geral, então, do funcionamento de crase. E para a gente se certificar de que haverá crase em uma determinada ocorrência, basta, por exemplo, a primeira regra de verificação, a gente trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. Em vez de farmácia, vamos pensar em teatro. Fui a teatro ou fui ao teatro? Se nessa troca, repare, da palavra feminina por uma palavra masculina, o a virar ao, significa que há aí, de fato, a junção de uma preposição a, demandada pelo verbo, com o artigo o, demandado pelo substantivo teatro. Então, você vai dizer, fui ao teatro e não fui a teatro, motivo pelo qual, na ocorrência da palavra feminina fui à farmácia, haverá crase, que será a junção da preposição a com o artigo a. Então, a primeira regra de verificação é essa, trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. Se na troca o a virar ao, tem crase. Dentro dessa mesma lógica ainda, se a gente trabalhar com o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, repare que se eu disser fui àquela farmácia, o verbo ir continua aí demandando uma preposição a, não é mesmo? Então, é como se nós precisássemos escrever fui àquela farmácia. No entanto, essa junção, a crase, também pode ocorrer aí com esse pronome. De modo que a gente escreverá fui àquela farmácia com crase, indicando justamente a fusão da preposição a do verbo com o pronome. Então, independentemente de a palavra farmácia ser feminina, o que está em jogo aqui é a fusão da preposição com o pronome. Então, se eu dissesse fui àquele supermercado, uma palavra masculina ou supermercado, independentemente de esta palavra ser masculina ou feminina, o fenômeno se dá aqui com a junção da preposição a com o pronome. Então, mesmo sendo supermercado, palavra masculina nesse caso, eu direi fui àquele supermercado com crase no pronome. Se a gente então compreende que um desses as é uma preposição, a gente pode trocar essa preposição por uma outra preposição equivalente. Por exemplo, para ou em. Se eu disser então, Pedro viajou à região Nordeste, será que haverá crase nessa ocorrência? Eu posso trocar esse a do a região Nordeste por para a região Nordeste? Se for possível essa troca, significa que nós temos então esse fenômeno da preposição mais o artigo. Motivo pelo qual, se eu escrever Pedro viajou à região Nordeste, haverá crase nessa ocorrência, porque dá para eu colocar para a região Nordeste. Agora, uma outra regra de verificação, também em relação a lugares, é a seguinte: quem vai a e volta da, crase a. E quem vai a e volta de, crase para quê? Olha só, Pedro foi à região Nordeste. Ele volta da região Nordeste ou volta de região Nordeste? Quem vai à região Nordeste volta da região Nordeste. Então, quem vai a e volta da, crase a. Pedro foi à região Nordeste com crase. Agora, se eu dissesse Pedro foi a São Paulo, quem vai a São Paulo volta da São Paulo ou de São Paulo? Volta de São Paulo. Então, quem vai a e volta de, crase para quê? Pedro foi a São Paulo, não haverá crase. Basicamente, pessoal, esse é o funcionamento, de modo geral, do acento indicador de crase. E na gramática da Redigir, há muitas outras ocorrências ali que também contemplam esse fenômeno. Vale a pena, então, você conferir esse conteúdo e fazer as listas de exercício que a gente tem na Redigir a esse respeito. Se você já é nosso aluno, não deixe de baixar o aplicativo da plataforma Redigir, disponível para Android e iOS.
Então é isso, pessoal. Volte sempre aqui para a gente continuar estudando junto. Um abraço, tchau. Do lado de lá a gente tem farmácia, que é um substantivo. Pipi, Maju, não.